Oi, galerinha do terceiro ano, aqui é a professora Elisângela, vamos para mais uma aula de biologia, aula de revisão sobre os ciclos biogeoquímicos. Pronto, gente, nós vamos aqui para a nossa aula de revisão sobre os ciclos biogeoquímicos. O primeiro ciclo é o ciclo da água, é o ciclo que nós já estudamos aí, vamos só revisar aqui. Nós sabemos que a água ela é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, né? E que 97,5% da água que nós encontramos no planeta, ela está aqui, ó, nos oceanos e nos mares. E também nós vimos aí, né, gente, que essa água, a energia solar, faz com que essa água ela evapore, também aqui de rios e lagos, tá bom? Vai acontecer aí a evaporação. Lá nas grandes altitudes, ela vai se condensar e vai virar aqui nuvens, né? E vai retornar aí para o continente, aqui para o oceano, na forma de precipitação, tá bom? No seu estado líquido aí. Gente, boa parte dessas nuvens formadas no oceano são levadas aqui para o continente, onde também vai precipitar. Nós vimos que uma parte vai aqui, ó, infiltrar no solo, né, e vai alimentar aqui os lençóis freáticos. Outra parte vai ser absorvida aí pelas plantas através das suas raízes, que as plantas vão utilizar essa água para realizar seus processos metabólicos. Os animais também vão ingerir aí a água, né, no seu estado líquido, bebendo essa água, consumindo alimentos ricos, né? E aí, galerinha, formas de retornar aí a água para a atmosfera, tá bom? Uma das formas nós já vimos que é a evaporação, né? E a outra forma é aqui, ó, respiração, certo? Os animais e as plantas vão fazer isso daí, né? Todos os organismos aí vão fazer a respiração. E aí também pela forma de transpiração, que no caso das plantas, aí nós chamamos de evapotranspiração. Então essa é a forma aí de retornar a água para a atmosfera. Pessoal, agora aqui algumas questões ambientais relacionadas aí com o ciclo da água. Uma das questões que se ouve muito falar é sobre a escassez de água potável, né? Nós vimos aí que o nosso planeta, ele tem 70% coberto aí de água, tá? 97,5%, né, dessa água que é existente no planeta, ela tá aqui na forma de água salgada, tá bom? Nos mares, nos oceanos, né? E aí, galerinha, só 2,5% é de água doce, tá? Mas desse 2,5%, só 0,01 está acessível para o consumo humano, né? A outra parte tá de que forma? Tá aí nas geleiras, né? Tá no subsolo, tá? Então, o que está acontecendo, né? A poluição, tá bom? E o desperdício, né, aí dessa água potável está fazendo com que haja uma escassez em algumas regiões do planeta e até mesmo aqui no nosso país, não é isso? Outra questão que estaria relacionada aí com a problemática, né, do ciclo da água seria o desmatamento. Nós vimos aqui que as florestas, né, elas produzem aí, ó, através da evapotranspiração, né, produzem aí nuvens, água, né, para a atmosfera, tá bom? Isso seria um outro problema associado aí ao ciclo da água. Pronto, nós vamos aqui para o ciclo do carbono, né, gente? Nós sabemos que o carbono, ele é importante aí para a formação de várias moléculas orgânicas, moléculas que compõem o nosso organismo, né? E aí nós vamos falar aqui um pouquinho como é que ele é assimilado aí, certo? A assimilação do carbono acontece aqui, ó, pelo processo de fotossíntese, né? Através dos seres fotossintetizantes, nós temos os vegetais, as algas, as cianobactérias, tá bom? E aí, galerinha, ó, como resultado da fotossíntese, né, temos a produção da glicose, que a planta vai utilizar, né, para realizar as suas funções metabólicas aí, e também vai ficar disponível para os organismos aqui na cadeia alimentar. Aqui nós temos um herbívoro, quando ele se alimenta dessa planta, ele está assimilando carbono e assim por diante na cadeia alimentar, né? Esse aqui, ó, a onça se alimenta desse herbívoro aqui e aí, gente, vai passando o carbono pela cadeia, tá? Formas do carbono retornar aí para a atmosfera. Pessoal, falei aqui que os fotossintetizantes, as plantas, né, as florestas aí, elas vão assimilar o carbono, ou seja, vão retirar carbono da atmosfera. Já ouviram falar sobre o sequestro de carbono? Né? É isso, a retirada de carbono da atmosfera.
Só que a gente vê que as plantas aqui, ó, elas também fazem respiração. E aí é uma forma de retornar o carbono aí, ó, para a atmosfera. Então, a primeira forma de retornar o carbono é pela respiração, tá bom? Pessoal, quando os organismos, né, eliminam suas excretas ou quando eles morrem, vai acontecer aí o processo de decomposição, o que também vai emitir CO2 para a atmosfera, tá? Tá faltando alguma coisa? Tá sim, a combustão que eu falei na aula passada, né? A queima, tá? A queima também vai eliminar CO2 para a atmosfera. Só que o problema não está nem aqui, né, nas fogueiras. O problema está quando a gente queima aí, ó, combustíveis fósseis, tá? Que vai liberar um CO2 que não estava disponível, né? Um CO2 que estava armazenado aí. Qual é a problemática relacionada a isso, galera? O aumento das temperaturas, né, o aquecimento global. Isso porque o CO2 ele é um gás de efeito estufa, um gás que retém calor, né, que absorve calor. E aí vai aumentar aqui as temperaturas, tá bom? Gente, essa imagem é só para mostrar para vocês, né, é bem atual o que está acontecendo agora no nosso planeta, né? Nós estamos aí enfrentando uma pandemia, todo mundo está sabendo, né? Que aí, gente, também estamos no processo de quarentena, tá? Se as pessoas estão em quarentena, estão dentro de casa, estão deixando, né, de usar automóveis, estão deixando de utilizar combustíveis fósseis, certo? Então elas estão emitindo menor quantidade de CO2 para a atmosfera. E isso é comprovado, olha aqui, galerinha, só uma imagem para a gente comparar, né? Em janeiro, aqui, ó, na Itália, certo? Essa mancha aqui, né, seria aí, ó, certo? Da temperatura, né, o aumento dessa temperatura. Com a redução aí, com as pessoas estando maior parte do tempo dentro de casa, certo? Já diminuiu aqui bastante, né, a emissão de CO2. Pessoal, aqui era só para dar um exemplo sobre isso, tá bom? É claro, né, que a gente tem que aí estar atento, tem que estar realmente em solidariedade aí com todos os países que estão passando por essa pandemia, tá bom? Se previnam, se cuidem, né? Cada vez mais aí na casinha de vocês. Tome os devidos cuidados, galerinha, para que a gente possa retornar o mais rápido possível, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, né? A gente viu que o nitrogênio, ele é um gás muito abundante na atmosfera. 79% do ar atmosférico é composto pelo nitrogênio. A gente viu também que ele é importante para a formação de algumas moléculas orgânicas, como proteínas e os ácidos nucleicos, né? E aí, embora ele seja um gás bem abundante na atmosfera, nem todos os organismos vivos conseguem assimilar o nitrogênio na forma como ele está. Certo? Então, para isso, nós vamos precisar de algumas bactérias, né, que vão ser chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? E aí nós vamos ter essas bactérias no solo e algumas vão estar associadas às raízes de plantas aqui, né, no caso leguminosas, que são essas plantas que têm o fruto no formato de vagem, por exemplo, o feijão, a soja, tá bom? Aí estando aí no processo de simbiose, né, com essas raízes. Esse processo de bactérias fixadoras aqui é chamada de fixação, tá? Então, né, a fixação do nitrogênio foi realizada por bactérias fixadoras, tá? Que aqui pode ter aqui as simbiontes, né, e podem ter as bactérias do solo. Gente, quando essas bactérias fixadoras, elas morrem, né, acontece o processo de degradação aí. E esses compostos orgânicos, eles ficam aí na forma de amônia, tá bom? Em NO3. E aí nós vamos ter algumas plantas que já conseguem absorver, né, a amônia do jeito que está aqui, tá bom? Mas aí nós vamos ter aqui algumas bactérias que vão utilizar essa amônia, né, para obter energia, são as bactérias chamadas de nitrossomonas. E com esse resultado elas vão liberar aí nitrito, tá bom? NO2-. Vamos ter um outro grupo de bactérias chamado de Nitrobacter, que vai utilizar esse nitrito para a realização dos seus compostos orgânicos. E com isso ela vai liberar aí nitrato, NO3-. Esse processo, né, de amônia sendo transformado em nitrito e depois em nitrato é chamado aí de nitrificação. Gente, o nitrato é a forma mais comum aí das plantas, né, obterem aí a sua fonte de nitrogênio. E como que os outros animais, os outros organismos da cadeia vão receber aí também esse nitrogênio? Apenas se alimentando aqui, certo? Um herbívoro se alimenta aqui dessa plantinha, ele já vai obter a sua fonte de nitrogênio e assim por diante na cadeia alimentar.
Pessoal, coisa interessante, né? As excretas, quando esses organismos morrem, né? O processo de decomposição, ele vai liberar aí amônia para o solo. Então, enquanto a maior parte aqui, né, desse nitrogênio fica passando pelo processo de nitrificação, uma outra parte é devolvida à atmosfera pelo processo de desnitrificação, onde eu vou ter aqui algumas bactérias chamadas de desnitrificantes, tá? Que elas vão, né, degradar aí esses compostos nitrogenados e vão liberar o nitrogênio para a atmosfera. Falei também na última aula sobre a adubação verde, né, a importância das leguminosas para preparar o solo, certo? Já que essas elas vão conseguir fixar aí, né, esse nitrogênio no solo. Quando essas plantinhas aqui elas morrerem, elas podem virar aí adubo, tá bom? E vão ser aí, né, fertilizante natural para as próximas culturas que podem ser plantadas ali, ok? Então essa é a importância do ciclo do nitrogênio, galerinha. Pessoal, aqui é só para mostrar uma problemática que pode acontecer aí pelo excesso, tá, de fertilizantes químicos aí no solo. Né? Nós sabemos que a agricultura ela se mantém assim, ela produz em grande escala, graças aos fertilizantes químicos, né? Mas aí, gente, o excesso ele pode causar alguns danos, alguns desequilíbrios, tá bom? Como aqui a gente vai tem a presença do nitrogênio, eu trouxe para vocês aqui para falar um pouquinho sobre essa problemática. Pessoal, nessa imagem aqui de cima nós temos aí um corpo de água, né? E nós temos a quantidade normal de nutrientes, nitrogênio e fósforo. Então nós vamos ter aqui as algas vão estar aí numa quantidade razoável, certo? Porque está tudo em equilíbrio. Então a produção e o consumo normal aí de oxigênio, né, nesses rios, tá? Pessoal, quando eu tenho aí, né, uma grande quantidade de nitrogênio e fosfato aqui, ó, fósforo, né? No solo, tá? Com as chuvas, isso pode ser o que? Levado aí para os corpos de água e também ser infiltrado aqui, né? E para os lençóis freáticos, tá bom? E aí, galera, o que vai acontecer? Vai acontecer um excesso de nutrientes lá nesses corpos de água. Então, nós vamos ter uma multiplicação excessiva aí dessas algas, né, que logo elas vão se decompor também, aí vai aumentar a quantidade de micro-organismos que vai consumir em excesso ali o oxigênio. Então, se está diminuindo ali a taxa de oxigênio, né, que vai acontecer com os outros organismos? Eles vão acabar morrendo aí pela falta de oxigênio. Isso é chamado de eutrofização, tá bom? Nós vimos aí no slide passado sobre a fertilização verde, a adubação verde. Seria aí uma alternativa, tá, para fertilizar o solo e diminuir aí o consumo, né, desses insumos químicos, tá bom? Galerinha, o último ciclo que a gente vai ver aqui é o do oxigênio, tá bom? Pessoal, nós vimos aí na última aula, né, que o oxigênio, ele compõe aí 21%, certo, do ar atmosférico. Nós podemos encontrar ele na forma de O2, também pode encontrar ele na forma de O3, né, o ozônio, tá? E aí ele é muito importante, galera. Então, como é, né, que esse gás oxigênio ele é produzido? Ele é produzido através dos seres fotossintetizantes, através aí da fotossíntese, tá bom? Então, as plantas, as algas, né, o fitoplâncton, vão produzir aí oxigênio para a atmosfera. Pessoal, na fotossíntese, nós vamos precisar aí, ó, de água, certo? Vamos precisar de CO2, né, gás carbônico, e vamos precisar aqui, ó, da energia solar. Então, na presença da luz, as moléculas de água, elas são quebradas, tá? E libera aí para a atmosfera o oxigênio. Pessoal, por que eu coloquei aqui, né, 3 ciclos? Tá? Porque a gente viu que o ciclo do oxigênio ele vai interagir tanto com o ciclo da água, com o ciclo do carbono, também vai interagir lá no ciclo do nitrogênio, na parte de nitrificação. Gente, esse processo de quebra das moléculas de água, né, na presença da luz, é chamada aí, ó, de fotólise, tá? Chamada aí de fotólise, ok? Gente, para muitos processos, muitas reações, né, a gente vai utilizar o oxigênio. Uma delas é a respiração. Respiração celular é importantíssima aí, tá? Então, os organismos vivos aqui, né, o animalzinho, plantinha, vão utilizar o oxigênio para a respiração. Outros processos que também vão precisar do oxigênio é aqui a decomposição, certo? Gente, ó, utiliza o oxigênio e libera aí gás carbônico, tá?
Aí tá faltando um processo aqui, tá? Assim, a combustão, né, que a gente viu na aula passada. Para que aconteça a combustão, também é necessário aí o oxigênio vai liberar o que para a atmosfera? Vai liberar o gás carbônico. Então, esse ciclo aqui, né, do oxigênio, ele vai interagir muito com os outros ciclos, tem importância aí, ele é produzido a partir, né, da fotossíntese e é utilizado em vários processos importantes aí. Gente, ressaltando aqui, né, que também vai formar a camada de ozônio, tá? Que ela vai nos proteger aí da radiação solar, né? Importantíssimo isso, tá bom? E aí, pessoal, a nossa aula era essa, né, sobre os ciclos biogeoquímicos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, certo? Curtam aí, galerinha, as dicas que foram aí para avaliação de N3. Foca nos estudos, tá? E se vocês gostaram aqui desse vídeo, já deixa aqui o seu like, tá bom? Abraço e até a próxima aula.